Louvado seja o nosso Deus, pelo privilégio que nos dá de o adorarmos e servirmos com nossas músicas, nossos louvores e adoração. Queridos, vamos abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 15, e ouvir a leitura do verso 6 até o verso 21. Atos, capítulo 15, de 6 a 21. Nos diz assim a palavra de Deus. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus para hoje à noite. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos ajude a entender, compreender e aplicar o que está escrito, que foi registrado de maneira infalível pelo Teu bendito Espírito Santo. Nós pedimos ao Pai que nos deis entendimento para interpretar corretamente a Escritura e entender de que maneira, Senhor, ela nos guia até o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós abordamos o final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele, juntamente com Barnabé e João Marcos, tinham saído de Antioquia, foram até a Galácia do Sul, fizeram o caminho de volta. E durante algum tempo eles ficaram lá, em Antioquia, ministrando a palavra de Deus na cidade. Tudo corria bem, até que a paz foi interrompida pela chegada de alguns mestres de Jerusalém, da seita dos fariseus, que haviam abraçado o cristianismo mas ainda seguiam as leis de Moisés e que discordavam da pregação de Paulo e de Barnabé e da estratégia missionária de Antioquia, ou seja, que aqueles que de entre os gentios se convertessem, eles não precisavam se tornar judeus para poder fazer parte da igreja. Esses mestres achavam que estava tudo errado. Já que o Evangelho tem origem no judaísmo, o Messias é judeu, a Bíblia é judaica, a promessa foi feita a Abraão, as instituições que Deus estabeleceu estão na capital da Judeia, o cristianismo é uma religião judaica. Então, se um não-judeu quiser se tornar cristão, ele primeiro tem que se tornar judeu. Então, esses mestres insistiam que os não-judeus teriam que se circuncidar e seguir os costumes de Moisés para poderem fazer parte da Igreja de Deus. Paulo e Barnabé
se levantaram, enfrentaram esses mestres e a discussão cresceu a um ponto em que a igreja de Antioquia disse que o assunto tinha que ir para Jerusalém, porque o que estava em jogo era a unidade da igreja. O que é que ia acontecer agora? São duas igrejas, uma igreja dos judeus, uma igreja dos gentios. Cristo está dividido, são dois sistemas de salvação, duas maneiras de viver. Então o assunto era grave e foi a primeira grande crise doutrinária da igreja cristã. E eles entenderam então que Jerusalém era o local apropriado para a discussão e decisão do assunto, uma vez que os apóstolos estavam lá, juntamente com os presbíteros. Paulo e Barnabé, então, partiram para Jerusalém para tratar do assunto, juntamente com mais alguns irmãos de Antioquia. No caminho, que era de 400 quilômetros mais ou menos, eles passaram pelas igrejas que já existiam na Fenícia e depois em Samaria, narrando a conversão dos gentios e trazendo grande alegria a todo o povo. Chegando em Jerusalém, são bem recebidos, dão um relatório preliminar e, aparentemente, os apóstolos, os presbíteros e a igreja estão de acordo ao ouvir o relato de Barnabé e de Paulo. Não tinha que se circuncidar os gentios para que eles pudessem fazer parte da igreja. Mas nós lemos aí que alguns dos fariseus que haviam crido não se sujeitaram àquilo que parecia ser o consenso. E eles insistiam que era preciso submeter os gentios aos costumes de Moisés, como diz aí no capítulo 15, no verso 5. Alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram contra aquilo que parecia ser a opinião geral, dizendo é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, aquilo que parecia ser um assunto pacífico, de repente virou um campo de guerra. E o que nós temos aqui diante de nós é a discussão que houve, que se seguiu a isso aqui, a discussão que houve, composta primeiro da palavra de Pedro, depois do testemunho de Paulo e Barnabé e, por último, da palavra de Tiago, fechando o assunto. Então, hoje à noite nós veremos essas três contribuições para a decisão que a igreja vai tomar e que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Então, em primeiro lugar, a palavra de Pedro, que está aí do verso 6 até o verso 11. Diz aí o verso 6 que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, uma vez que os fariseus convertidos estavam insistindo na guarda da lei da parte dos gentios. Eles se reuniram para examinar, considerar, debater, tentar entender o assunto, porque não parecia ser uma matéria fácil. Notemos aqui a presença dos presbíteros ao lado dos apóstolos, já aí no verso 6. Isso aqui é importante porque serão os presbíteros que irão substituir os apóstolos à medida que eles vão morrendo. Eles não são substituídos por outros apóstolos, mas presbíteros passam a governar a igreja. Tanto é que no final do primeiro século já não havia mais nenhum apóstolo de Jesus, mas as igrejas eram governadas por presbíteros. Então, eles já aparecem no livro de Atos ao lado dos apóstolos, tomando as grandes decisões para nortear a vida da igreja. Eram eles os líderes espirituais da igreja cristã nascente e cabia a eles tomar decisões doutrinárias com os apóstolos enquanto estavam vivos, algo que não ficava a critério de cada igreja decidir. Isso aqui é importante. Os primeiros cristãos, com essa decisão de procurar um consenso, eles estavam mostrando que queriam preservar a unidade da igreja. Eles não queriam dividir a igreja. Eles não queriam que aparecesse uma igreja de judeus e uma igreja de gentios, mas uma igreja onde judeus e gentios professassem a mesma coisa e pudessem viver juntos, como irmãos em Cristo Jesus, apesar de terem costumes diferentes e terem ideias diferentes a respeito dessa questão. Era isso que eles estavam buscando. O assunto, como eu disse, gerou grande debate na Assembleia. Como diz aí o início do verso 7, houve um grande debate, não é? uma discussão entre os apóstolos, talvez, entre os presbíteros, poderia haver quem estava a favor, quem estava contra.
enfim, provavelmente alguns da Assembleia estavam participando, porque a gente lê aí no verso 12, né, que o assunto estava sendo discutido pelos apóstolos e presbíteros, mas numa Assembleia, porque o verso 12 fala aí, a multidão silenciou, quer dizer que tinha uma Assembleia, e nessa Assembleia os apóstolos e presbíteros estavam liderando a discussão a respeito desse importante assunto, né? E o assunto era de fato grave. Com que base os gentios deveriam fazer parte, ou poderiam fazer parte da comunhão da igreja? Com que critério eles poderiam ser admitidos à membresia da igreja? Essa era a grande questão, e a igreja de Jerusalém estava dividida aparentemente. Bom, depois de muita discussão e debate, nós lemos aí que Pedro tomou a palavra. Ele parece que ficou um pouco na retaguarda, escutou a discussão toda e, de repente, ele pede a palavra e ele traz um discurso de 5 pontos aqui. 5 pontos, muito breves e todos eles direto ao assunto. E eu quero ver com vocês aqui cada um deles. Primeira coisa que Pedro diz é que todo mundo sabia que Deus o havia escolhido para abrir a porta da igreja para os gentios. Verso 7, lemos assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, o primeiro ponto de Pedro é o seguinte: eu vou falar com autoridade, quero que vocês me ouçam, porque foi a mim que Deus escolheu para, através da minha pregação, através das palavras da minha boca, os não-judeus ouvissem o evangelho e crescem. Então, ele se apresenta e dá as credenciais para poder falar com autoridade a respeito do assunto, porque foi ele o instrumento de Deus que abriu a porta para os gentios. Pedro aqui estava se referindo ao episódio em que Deus ordenou que ele fosse pregar na casa de Cornélio. Como ele diz aqui, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu, já devem ter passado assim cerca de 10 a 12 anos, talvez um pouco menos, desde aquele momento em que Pedro foi mandado por Deus pregar o evangelho lá na casa daquele centurião romano chamado Cornélio. E Deus lhe deu aquela visão do lençol cheio de animais impuros e a ordem: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro disse: eu não como animal impuro, a lei de Moisés me proíbe. E aí Deus disse: aquilo que Deus purificou, você não considere impuro. Deus estava dizendo: acabou a lei cerimonial, não tem mais essa distinção entre judeu e não judeu. Deus purifica a todos pela fé. Então Pedro está dizendo à Assembleia: vocês todos sabem o que é que me aconteceu há tantos anos atrás, como Deus me apareceu e Deus me escolheu de entre vocês para ser aquele através de quem o evangelho ia chegar até os não-judeus. O segundo ponto de Pedro está no verso 8. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Aqui nesse ponto, Pedro lembra à Assembleia que Deus deu o Espírito Santo aos gentios da mesma forma que deu para eles, judeus, no dia de Pentecostes. Ele está se referindo ao que tinha acontecido lá na casa de Cornélio durante a sua pregação. Vocês recordam, está lá no capítulo 10. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio, a sua família, os seus amigos, seus vizinhos, todos que ele havia convidado, todos não judeus, para escutar a palavra de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre os judeus crentes no dia de Pentecostes, tinha vindo também lá em Atos 10 sobre os não-judeus. Esse é o ponto de Pedro aqui. E o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas, como também lá no dia de Pentecostes. E foi a mesma experiência. E agora a gente sabe por que é que essa experiência aconteceu lá na casa de Cornélio, para que depois Pedro pudesse usar com argumento, dizendo o seguinte: da mesma forma que Deus nos deu o Espírito Santo, da mesma forma que nós falamos em línguas, somos cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os gentios também foram, e eles não foram circuncidados.
Eles não seguiram a lei de Moisés para isso. E não foi um engano. Veja o que ele diz no verso 8. Porque Deus conhece o coração de todos. Deus, que conhece o coração de todos, sabia que a conversão de Cornélio era legítima, que Cornélio e os seus creram de fato na minha pregação. Por isso Deus lhes deu o Espírito Santo, da mesma forma que nos deu, mostrando que ele estava aceitando os gentios como parte do seu povo. O terceiro ponto de Pedro aqui, no verso 9, é que, com isso, ao dar aos gentios o Espírito Santo, na mesma maneira que tinha dado aos judeus que tinham crido no dia de Pentecostes, Deus não fez distinção nenhuma entre judeus e gentios que creram. Verso 9 diz assim: Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. O coração dos judeus que haviam crido havia sido purificado mediante a fé no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A purificação do coração dos judeus no Antigo Testamento não era mediante o sangue dos animais que eram oferecidos primeiro no tabernáculo, depois no templo, mas pela fé no sangue do Messias que haveria de vir. Da mesma forma, Deus havia purificado o coração dos não-judeus mediante a fé em Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus. Portanto, Deus não fez distinção nenhuma. Ele salvou gentios da mesma forma que ele tinha salvado os judeus. Não tem dois modos de salvação. Não tem duas estratégias de Deus. No Antigo Testamento, Deus purifica o coração através dos rituais dos animais. No Novo Testamento, Deus purifica os corações através do sangue de Jesus. Sempre foi mediante a fé no sangue do Messias. Deus não fez distinção. Purifica o coração pela fé de todo aquele que crê, quer seja do judeu, quer seja do não-judeu. O quarto ponto de Pedro está no verso 10, que impor os costumes de Moisés aos gentios era tentar a Deus. Verso 10, agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Aqui Pedro, um Pedro livre, um Pedro que entendeu completamente a graça, ele pergunta aos seus colegas: gente, vamos falar sério. Quando a gente não conhecia a graça de Deus, a gente tentava se salvar pela lei. Aquilo era uma canga, aquilo era um jugo sobre o nosso pescoço, era um fardo. Se vocês forem sinceros e honestos, vocês sabem que vocês não cumpriam a lei de Deus completamente, que vocês falhavam em seguir todos os mandamentos de Moisés, e aquilo era um fardo, era lei em cima de lei, mais aqui, mais ali, um pouco acolá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, era uma escravidão. Agora nós somos libertos, nós entendemos, tudo aquilo era uma figura que apontava para Cristo. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, Ele pagou a nossa culpa, e agora vocês querem pegar os convertidos e colocar debaixo dessa escravidão, que a gente não suportava mais, e da qual nós somos livres pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês estão tentando a Deus. Depois de Deus ter mostrado que a salvação é pela graça e não é por obras, mérito ou lei, nem nada, vocês querem impor a lei de Moisés em cima do pescoço. Não é interessante que alguns rabinos, eles se referiam ao compromisso de uma pessoa de seguir toda a lei de Deus como colocar o pescoço debaixo do jugo da lei de Moisés. Pode ser que Pedro esteja se referindo a isso aqui. E o quinto ponto do sermão de Pedro está aí no verso 11. Ele diz: mas, em contraste ao jugo que nem nós nem nossos pais pudemos levar, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Pedro está dizendo isso, o judeu Pedro. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, assim como os não-judeus. Eles são salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como nós, judeus, também somos salvos. E mais uma vez eu digo, fica muito claro que nunca houve duas maneiras, ou dois métodos, ou dois sistemas de salvação. Sempre foi pela graça.
Todos os judeus do Antigo Testamento que foram salvos pela graça, porque eles nunca conseguiriam cumprir a lei de Moisés. Era um jugo pesado que eles levavam, mas que tinha como objetivo apontar para aquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Era isso que o jugo da lei visava produzir: a sensação de impotência, de condenação, de morte e de culpa, e o grito: quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então a resposta é: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é isso que Pedro diz aqui. Nós cremos que nós somos salvos pela graça, assim como os gentios também. Essa foi a palavra de Pedro, palavra de autoridade, porque ele foi aquele que Deus levantou para abrir a porta da igreja para os não-judeus. Mas agora vem, em segundo lugar, no decorrer ali dos procedimentos, o testemunho de Paulo e Barnabé, que nós lemos aí no versículo 12. Versículo 12 diz assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. A palavra de Pedro foi impactante, e a discussão, o bate-boca que estava havendo, silenciou. Todo mundo ficou quieto, né? E pensando nos argumentos de Pedro, né? Pensando naquilo que Pedro estava falando. E aí Paulo e Barnabé aproveitam para pedir a palavra e dizem: mas nós também queríamos dar um testemunho e apoiar o que é que o irmão Pedro está dizendo aqui. E aí eles contaram o que é que Deus fez através deles durante talvez 1 ano, 2 anos que durou aquela viagem missionária ao sul da Galácia: Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, Perge, Panfilha. Como Deus salvou pessoas, contaram os milagres, o juízo de Deus sobre Bar-Jesus, a cura do aleijado lá em Listra, os sinais e prodígios realizados nas demais cidades, como Icônio e Listra e Derbe e assim por diante. E eles dizendo tudo isso com o objetivo de confirmar o que Pedro está dizendo. Não é só Pedro que teve a oportunidade de ver Deus salvando os gentios e fazendo coisas extraordinárias. Eles também, Paulo e Barnabé, durante a viagem missionária ao sul da Galácia, eles viram o poder de Deus se manifestar através de sinais e prodígios, que eram uma prova de que Deus estava aceitando os gentios na sua igreja. Tudo isso apontava para esse fato. E aí vem, em terceiro lugar, o parecer de Tiago, fechando a discussão que está aí do verso 13 até o verso 21. Após o testemunho de Paulo e Barnabé, Tiago toma a palavra, verso 13. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. O Tiago aqui, eu já mencionei, não é o Tiago apóstolo, Pedro, Tiago e João, porque esse Tiago já tinha morrido. Ele já tinha morrido logo no início da história da igreja ali em Jerusalém. Mas era o Tiago, irmão de Jesus. Assim como Pedro era o líder dos apóstolos, provavelmente Tiago era o líder dos presbíteros, talvez. E ele agora é quem fala. E ele fala pedindo a atenção de toda a igreja, ele fala com autoridade, e ele traz 3 argumentos aqui, 4 argumentos contra o desejo dos fariseus. Primeiro, ele diz: irmãos, o que Pedro acabou de dizer está de acordo com a Bíblia, está de acordo com as Escrituras. O que Simão falou está de acordo com as Escrituras. Vejam aí, verso 14. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Foi isso que Pedro tinha falado. Aí Tiago vem: com isso concordam as palavras dos profetas. Tiago agora introduz um elemento novo que não tinha aparecido ainda na discussão, o que era a base bíblica. Qual a base bíblica então? E Tiago agora, ele apela para as Escrituras.
E ele diz isso que Pedro falou, ele falou como apóstolo, ele falou como aquele que abriu a porta para os gentios, mas a palavra dele está correta porque está de acordo com as Escrituras, está de acordo com aquilo que os profetas disseram. E aí ele faz uma citação do profeta Amós. Amós, capítulo 9, de 11 a 12. Depois disso voltarei, verso 16. Depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Tiago aqui está citando Amós, capítulo 9, de 11 a 12. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a conversão dos gentios, conforme Pedro havia dito, conforme Paulo e Barnabé haviam narrado, era o cumprimento de uma profecia de Amós, que falava da restauração do trono de Davi, ou da casa de Davi, né? Mais especificamente, nós lemos aqui, no capítulo 15, ele diz: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Havia uma profecia, essa profecia aqui, que falava que um dia Deus haveria de reerguer o reinado davídico. Vocês sabem que depois que o reino do sul, o reino de Judá, ele foi levado em cativeiro pelos babilônicos para o exílio, quando eles voltaram 70 anos depois, eles nunca mais tiveram um rei. Eles foram dominados pelos medos e persas, depois pelos gregos, Alexandre o Grande, e depois pelos romanos. Mas nunca mais os judeus tiveram um rei. O reinado de Davi encerrou 600 anos antes de Cristo com o exílio babilônico. Mas havia uma profecia de que um dia Deus levantaria um rei da descendência de Davi, que reergueria a casa caída de Davi, o reestruturaria o tabernáculo que estava em ruínas, que era de Davi. E Tiago está dizendo que isso aconteceu com a ressurreição de Jesus. Jesus é o filho de Davi, ele ressuscita e ele recebe como súdito, ele recebe como parte do seu povo os gentios. A prova é que ele derramou o Espírito Santo sobre esse povo, da mesma forma que havia derramado o Espírito Santo sobre os judeus no dia de Pentecostes. Então, esse é o primeiro ponto de Tiago. O que Pedro está falando é o cumprimento da profecia de Amós, da restauração da casa caída de Davi. Deus deu um rei a Israel. Cristo, filho de Davi, sentou-se não somente no trono de Israel, mas sentou-se no trono do mundo. Ele reina sobre tudo e sobre todos, e esse é o cumprimento, e é isso que nós estamos vendo aqui, porque a promessa diz, verso 17, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios. Então, é isso que está acontecendo, o restabelecimento da casa de Davi e os gentios buscando o Senhor. Esse é o primeiro ponto do sermão de Tiago. O segundo ponto dele é que, à luz disso, uma vez que a entrada dos gentios na igreja é cumprimento de profecia e que, portanto, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, considerando o que Pedro já tinha dito, o que Paulo e Barnabé já haviam dito, Tiago diz que achava que não se devia atrapalhar os gentios que estavam crendo, como está aí no verso 19, não é? Ele fala assim: por isso julgo que não devemos perturbar, não devemos atrapalhar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. A gente devia deixá-los em paz, porque o que está acontecendo é cumprimento de profecia. Deus havia profetizado isso. Aqui é a reconstrução do reino de Davi. Esse povo são súditos do rei Davi, na pessoa de Jesus, o descendente de Davi. Nós temos mais, em vez de ficar atrapalhando, a gente tem mais é que receber esses irmãos. Porque é para isso que Deus levantou Israel. Em ti serão benditas
todas as nações da terra. Não foi essa a promessa que Deus fez a Abraão? Pois essa promessa está se cumprindo em Cristo. E, portanto, não temos que atrapalhar o processo de Deus. A gente está no caminho de Deus, a gente tem que sair do caminho de Deus e deixar Deus fazer a obra. Mas, terceiro ponto, considerando o problema, ou seja, que você tem judeus convertidos, mas que continuam a guardar os costumes de Moisés, para que a gente não tenha duas igrejas, para que os judeus e gentios possam estar juntos na mesma igreja, nós vamos pedir primeiro aos judeus que não exijam a conversão, a circuncisão dos gentios, e nós vamos pedir aos gentios que se abstenham daquelas coisas que escandalizam os judeus, que é o próximo ponto de Tiago, quando ele diz aqui, no verso 19 ele diz, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Ele está dizendo para os judeus, não vamos perturbar os irmãos gentios, nada de pedir que eles se circuncidem. Mas, e agora ele se volta para os gentios e diz, vamos escrever aos irmãos lá de Antioquia e de todas as igrejas gentílicas, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Se você prestar atenção aqui, o que Tiago está sugerindo é que seja pedido dos gentios que se convertam, que no ambiente onde houver judeus, e eles tenham de conviver com os judeus, que eles se abstenham dessas coisas todas relacionadas com a idolatria. Primeiro, contaminação dos ídolos, é carne sacrificada a ídolo. Não comer carne que veio do templo pagão, não comer. Imoralidade sexual em geral, mas em particular daquela que era feita nos templos. Nos templos pagãos havia prostituição cultual, que fazia parte dos rituais de adoração aos deuses daquela época. Terceiro, da carne de animal sufocado. Os pagãos, eles matavam animais ou pela paulada na cabeça, ou por sufocação, ou afogados, enquanto que o judeu matava os animais cortando a garganta e derramando sangue, porque o judeu não comia sangue. Então, os gentios deviam se abster de comer carne de animal que tinha sido morto por sufocamento, porque ele morreu com sangue dentro. E, por último, eles deviam se abster de comer sangue também, que isso para o judeu era escandaloso. Nenhuma dessas regras tem a ver com salvação. Nenhuma delas tem a ver com salvação. Tem a ver com a seguinte pergunta que a gente está estudando desde o início. Com que base os gentios podem ser admitidos à igreja, que na sua maioria é composta de judeus? Resposta: onde tiver judeu, não coma sangue, não coma porco, não coma animal que foi morto, sufocado, não participe, já não é para participar de imoralidade, em si já é proibido, e no templo pagão, onde tem imoralidade, mais ainda. Então, evitem tudo aquilo que vai causar escândalo aos irmãos judeus. E aí vocês podem fazer isso. Não era essa a prática do apóstolo Paulo? O que é que ele diz em 1 Coríntios 9? Me fiz de fraco com os fracos para poder ganhar os fracos. E me fiz de forte com os fortes para poder ganhar os fortes. Quando Paulo estava entre os judeus, Paulo ia na sinagoga, ele seguia a dieta religiosa dos judeus. Quando ele estava entre os gentios, ele não fazia nenhuma dessas coisas. Então, num ambiente onde você sabe que essas coisas vão escandalizar, não coma. Por exemplo, se um irmão me convida, para almoçar na casa dele, eu sei, aliás, se eu convido um irmão para almoçar na minha casa, e eu sei que ele tem restrições com relação a comer sangue, eu não vou oferecer um sarapatel, uma galinha cabidela, uma buchada de bode, não vou. Isso vai escandalizar o irmão. Depois que ele sair, eu como. Mas quando ele estiver ali, na frente dele, eu não vou fazer isso, porque eu vou respeitar os escrúpulos dos irmãos. Então, essas orientações que foram dadas aqui, elas tinham a ver com a questão da comunhão dos judeus e dos gentios. Se fazer determinada coisa vai quebrar a comunhão dos irmãos, a regra é essa: prevalece o amor, abra mão.
É isso que Paulo vai explicar melhor. 1 Coríntios de 9 a 10, 9, 10 e 11, aliás. Não, 1 Coríntios 8, 9 e 10. E Romanos capítulo 14. Ele vai sempre dar essa regra, que o amor é quem controla a nossa liberdade. Eu, Augustus, eu me sinto absolutamente livre para comer carne de todo tipo. Gosto de uma bistequinha de porco. Mas se eu souber que você se ofende, eu abro mão. Eu vou comer cenoura mesmo na sua casa, não tem problema, né? O que você me der, eu vou comer. Mas eu não vou usar da minha liberdade para poder, de alguma forma, violar os seus escrúpulos, né? Violar os seus escrúpulos. Essa é a orientação que Tiago está sugerindo que se dê aos gentios para encerrar o assunto. E ele diz que é necessário isso, verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, todo mundo sabe que os judeus não gostam de comer carne sacrificada a ídolo. Todo mundo sabe porque Moisés é lido, a lei de Moisés é lida todo sábado nas sinagogas, em todas as cidades. Todo mundo sabe que é proibido aos judeus comer sangue, comer carne de porco, etc. Então, por conta disso, os gentios eles precisam ser cautelosos para não escandalizar os irmãos judeus num ambiente misto, onde isso seja possível. Eu quero terminar, então, essa passagem aqui. Na próxima segunda-feira, se Deus permitir, nós vamos ver qual foi a decisão da igreja de Jerusalém. Hoje a gente viu o debate, né? Primeiro a palavra de Pedro, depois o testemunho de Paulo e Barnabé, depois a palavra de Tiago, e aqui eu quero concluir com algumas aplicações práticas. A primeira delas é que o assunto finalmente foi resolvido com base na Escritura. Veja, Pedro falou usando a autoridade dele, depois Paulo e Barnabé deram testemunho, mas é Tiago quem traz a Bíblia e diz: isso aqui que está acontecendo, confere com a Escritura. E é esse o argumento que ganhou o dia. E o que é que isso ensina para nós? Sola Scriptura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É por isso que nós não somos católicos romanos, porque os católicos romanos aceitam, além da Bíblia, a tradição e o magistério católico como fonte de autoridade para criar doutrina, estabelecer doutrina e prática. Foi por isso que os reformadores saíram da Igreja Católica, porque acharam que isso abria porta para você colocar dentro da igreja o que você quisesse. Eles disseram: só a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a autoridade maior na igreja e é por ela que os temas doutrinários são decididos, como foi decidido aqui, com base na interpretação que Tiago fez lá do livro de Amós. Isso vale também para o nosso meio evangélico, porque às vezes as pessoas querem criar doutrinas e práticas com base em revelações, com base em profecias, com base em sonhos e visões. Eu não estou dizendo que Deus não pode dar isso a você. Eu estou dizendo que essas experiências particulares, elas não podem ser base da doutrina da igreja. A base da doutrina da igreja é a Escritura. Se você tem uma experiência pessoal com Deus, se você viu o anjo, não viu o anjo, foi para o inferno ou para o céu, em visões, então isso é entre você e Deus. Mas não queira fazer uma doutrina em cima disso e impor sobre os outros irmãos. Porque o que vale para a igreja é a palavra de Deus. Segunda aplicação que eu queria trazer para nós aqui é que qualquer que seja o sistema de governo da igreja cristã, ele era colegiado. Quando a gente lê aqui, né, que estavam os apóstolos, estavam os presbíteros, aí quando estavam os apóstolos, tudo bem, né? Os católicos disseram: está vendo aí, ó, os apóstolos. Aí estavam os presbíteros, os presbiterianos, ó. Aí diz: e a assembleia, aos batistas, ó. Então que sistema de governo era esse? Como é que funcionava a igreja no século I? A gente não sabe com certeza, mas a gente tem certeza de uma coisa só: era colegiado, não era uma pessoa só. Veja, Pedro não decidiu. Pedro era uma pessoa falando. Embora ele fosse o líder apostólico, ele não era papa.
Isso é invenção. Foi uma palavra. Depois, quem decidiu foi um presbítero chamado Tiago, que abriu a Bíblia e disse, está de acordo com a Bíblia. Não foi Pedro que decidiu. Então aprendamos isso. Qualquer que seja o sistema de governo da igreja, nós aceitamos o sistema batista, congregacional, presbiteriano, qualquer que seja ele tem que ser colegiado. Nunca a decisão pode estar na mão de uma pessoa só. Nunca. Mas tem que ser em pessoas chamadas por Deus, com as características que estão dispostas lá em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, que Deus levanta para guiar e liderar o seu povo. A terceira lição que eu queria tirar para nós aqui é a seguinte: é importante observar que para Tiago a promessa da restauração do reino messiânico já aconteceu. Eu sei que tem irmãos que esperam ainda a restauração do reino de Davi, que durante o milênio Cristo vai se sentar lá em Jerusalém, no trono de Davi, e ali a restauração do trono de Davi. Parece que para Tiago, isso já aconteceu quando Cristo ressuscitou dos mortos, sentou no trono do universo e chamou os gentios para serem seus súditos. Ou seja, não resta mais promessa nenhuma a se cumprir com relação à nação de Israel. Quem sabe, talvez, pensando lá em Romanos capítulo 11, a conversão de muitos judeus próximo da vinda do Senhor Jesus. Isso era uma coisa que os puritanos esperavam, a conversão em massa dos judeus quando Cristo estiver voltando. Nisso eu creio, isso eu espero. Mas todas as outras promessas, o reino, a terra, tudo isso eu creio que já foi cumprido, como Tiago interpreta aqui, dizendo, irmãos, isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Amós. E a última coisa que eu queria dizer aqui, o pessoal pensa que eu tenho marcação com isso, porque toda vez eu falo, mas eu tenho que falar, não é porque está no texto mesmo, né? O livro de Atos, ele relata um momento muito especial na história da igreja. Ele está cheio de sinais, de prodígios, de maravilhas, que a gente não vê hoje. A verdade é essa, a gente não vê hoje. Por quê? Porque aquele período era um período especial. Aqueles milagres que aconteceram durante o ministério de Paulo, lá no sul da Galácia, é para que depois ele chegasse em Jerusalém e dissesse, gente, olha os milagres que aconteceram lá, provando que Deus estava conosco. Deus aprovou a conversão dos gentios. Olha a quantidade de sinais e prodígios. Sinais e prodígios tinham um propósito, que era atestar a atividade de Deus, era atestar a veracidade daqueles que Deus havia levantado para pregar o Evangelho. Uma vez que isso foi estabelecido, Deus continua a fazer sinais e prodígios. Ele é Deus, eu nunca quero negar isso aqui. No dia que eu começar a negar isso aqui, pode me botar na camisa de força e levar para o manicômio, né, que eu já pirei de vez. Deus, Ele é todo-poderoso, sempre foi e sempre será, mas Ele age com um propósito, Ele tem um plano, Ele é um Deus que é estratégico, Ele tem objetivos em mente, e Ele não age sempre da mesma maneira em todas as épocas. Não confunda que Deus é o mesmo, estou querendo a palavra agora, me fugiu, não confunda esse fato, né, de que Deus é o mesmo com a mesmice de Deus. Deus é o mesmo sempre, mas não quer dizer que Ele sempre vai agir da mesma forma. Então, gente que quer insistir que Deus haja hoje da mesma maneira que Ele agiu no Antigo Testamento. A gente pode derrubar isso com perguntas simples, não é? Quem você conhece que foi alimentado 40 anos com pão caído do céu? Conhece alguém? Conhece algum profeta aí que abriu o Capibaribe para a igreja dele atravessar domingo de manhã? Conhece algum? Sim, por que não? Conhece algum que parou o sol metade do dia? Conhece algum profeta que fez isso? Por quê? Porque não tem. Porque Deus não age sempre da mesma forma em todas as épocas. E a gente devia aceitar isso. Ele não deixa de ser Deus. Ele apenas tem os métodos diferentes e diversos de agir. E nós devíamos crer nisso. E dizer, tu és Deus, eu não posso dizer ao Senhor como é que o Senhor vai agir. E nos curvar diante dele. Amém? Ficamos em pé, vamos orar.
Ó Deus grandioso, nós tememos e trememos quando falamos de Ti, porque nós não queremos falar o que é errado a Teu respeito, nós queremos falar a verdade. E nós te damos graças pelo registro desses fatos extraordinários que renovam a nossa fé, a nossa esperança, que nos asseguram de que a salvação é pela graça, não é por nada nosso, porque nós não temos nada que te oferecer em troca da nossa alma. Somos pecadores perdidos. Sabemos que os judeus foram salvos pela graça, os que creram foram salvos pela graça, e que nós, gentios, somos salvos da mesma forma, pelo mesmo sangue, pela mesma cruz, pela mesma ressurreição. Somos irmãos de Abraão, Isaque e Jacó, Daniel, Isaías, Jeremias, os heróis da fé do Antigo Testamento são nossos irmãos. Nós te damos graças por isso, pela continuidade da tua igreja, do teu povo, sempre o mesmo povo. Nós oramos, ó Deus, pela unidade visível, pedimos perdão quando nós nos dividimos por questões secundárias, pedimos que o Senhor nos ajude a enfocar sempre o que é essencial, que nos une, que é muito mais do que aquilo que nos separa. Obrigado por esse povo querido, meus irmãos que aqui estão nessa noite. Dá-nos o restante noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem sentar, nós vamos dar oportunidade para duas perguntas, apenas eu me cedi no tempo. Se você tem uma pergunta, por gentileza, é só levantar a mão. Temos uma pergunta ali e temos ali uma pergunta, por favor. Pronto, 2 pessoas. Ali, ó, ela levantou primeiro, ele, aqui, e ali ela levantou. Por favor. Boa noite. Boa noite, querido. Nós vimos na parte quando Pedro fala sobre Cornélio, que houve a descida do Espírito Santo para confirmar a conversão de gentios. Nós sabemos que essa descida é confirmada pelo dom de línguas lá. Pelo quê? Pelo dom de línguas lá sim. descrito. E em Atos 2 fica muito claro que esse dom de línguas são outros idiomas para que haja compreensão da pregação no Pentecostes. Mas não fica tão claro nessa passagem, sempre fica essa confusão, porque só é descrito o dom de línguas, mas eles já estavam se entendendo. Então, esse dom de línguas foi igual ao de Atos 2 ou foi algo diferente? Eu acho que foi a mesma coisa. Inclusive, tem um detalhezinho que eu já percebi, eu nunca explorei isso, explorar no bom sentido, né? Eu nunca persegui esse assunto, no bom sentido também. É lá em Atos 10, não é isso? Veja aí, ó, Atos 10, a partir do verso 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, lá na casa de Cornélio, né, pregando, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro não estava só. Com ele estavam alguns judeus lá de Jope, e que falavam aramaico e hebraico. Se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Como é que eles souberam que aquilo que Cornélio estava falando era louvor a Deus? Estavam engrandecendo a Deus. É porque eles entenderam, provavelmente, nas línguas faladas ali por Cornélio, alguém falou em hebraico ou aramaico, a ponto de que os judeus compreenderam e disseram, eles estão louvando a Deus. Na verdade, essa passagem é mais um argumento em favor de que eram idiomas mesmo. Porque aqui não tinha ninguém interpretando, né? Mas entenderam, tá bom? Ali. Pastor, como explicar aquele evento em Gálatas 2 que Paulo ele condena Pedro e Barnabé porque se reuniu com os gentios, se comportavam como gentios, e depois, quando os judeus chegaram, eles se afastaram e ficaram com os judeus. Essa decisão de Atos já tinha sido tomada, e se já porque Paulo foi tão duro com eles nesse sentido, se eles se comportaram segundo a orientação? A sua pergunta é extremamente complexa, porque ela depende da datação da carta aos Gálatas. Tem 2 teorias. Tem a teoria da Galácia do Sul e tem a teoria da Galácia do Norte.
A teoria da Galácia do Sul, que é a que eu acredito, é que Paulo escreveu a carta aos Gálatas naquele período que ele estava em Antioquia, antes de aparecer esses mestres dizendo que era preciso circuncidar os gentios. Por quê? Porque se Paulo tivesse escrito a carta aos Gálatas depois do concílio de Jerusalém, ele teria resolvido o problema só dizendo: o concílio de Jerusalém já discutiu esse assunto, não é para circuncidar os gentios. Mas a carta aos Gálatas não faz menção nenhuma ao concílio de Jerusalém. Uma decisão que favorecia em muito o apóstolo Paulo contra os judaizantes na Galácia. Então, eu sou a favor da teoria da Galácia do Sul, que Paulo escreveu essa carta naquele tempo que ele ficou em Antioquia, um ano e pouco, não é? Junto com Barnabé, antes de chegar aqueles irmãos lá da Judéia. Então, é por isso que Paulo não cita a decisão de Jerusalém, e é por isso que ele é duro com Pedro, né? Porque Pedro chegou lá em Antioquia, esqueceu que era judeu, sentou com os gentios e tudo mais. Aí quando descobriu que estava vindo alguns irmãos da Judéia, provavelmente foi nessa ocasião, né? Aí ele largou os gentios e quis ficar com os judeus para agradar, para não sei o que e tudo mais. E Paulo então repreende Pedro pela incoerência, né? Um papa falível, né? Um papa falível, repreendido pelo quem devia ser papa era Paulo, né? Repreendeu Pedro na cara por conta da incoerência dele, viu? Excelente pergunta, boa observação. E a outra teoria é que Paulo teria escrito Gálatas depois, porque aí ele visita a Galácia do Norte na segunda viagem. Mas aí não tem muita evidência nem prova, não explicaria porque é que ele não cita, aliás, dificultaria essa teoria, o fato de que ele omite qualquer referência lá na carta aos Gálatas. Então, a teoria da Galácia do Sul é a menos complicada. Tá certo?